Então, boa noite, alunos aí do curso de Tecnologia e Horticultura, da disciplina de Entomologia. Eu sou o professor Jardel. Nós vamos iniciar hoje a aula sobre identificação e controle cultural de insetos pragas. Vamos falar sobre os principais grupos de insetos pragas que atacam as lavouras, a identificação desses insetos, a montagem dos insetos e o controle cultural de pragas, né? Primeiro ponto é a questão das ordens. Algumas ordens, elas são importantes do ponto de vista de pragas, né? O primeiro grupo que eu mostro para vocês aqui é um grupo importante, que ataca principalmente olerícolas, né? São insetos pequenos, geralmente com essa asa franjada, que você consegue observar somente com lupa, e a ordem desse inseto é a ordem Tisanoptera. A vantagem do EAD é que eu não vou perguntar isso para vocês em sala de aula olhando nos olhos, né? Mas esse grupo de inseto aqui é o grupo do Trips, que é a espécie Trips. Eles são insetos sugadores e são responsáveis ali por transmitir doenças, por injetar toxinas que às vezes causam encarquilhamento das folhas e o amarelecimento de folhas, e também sugam a seiva da planta. Então, são esses três danos, né? Abaixo, nós temos uma outra ordem, né, um inseto muito importante, que é a mosca das frutas, né? A mosca das frutas, ela coloca seus ovos dentro da goiaba, da laranja, e dá aquela larva que a gente chama o bicho da goiaba, ou a larva na laranja. Então, é dessa praga aqui, que é a anastrefa. Quais são os ciclos de vida desse inseto? Aqui nós temos uma fase, né, que é a fase adulta. Depois dessa fase adulta, a próxima fase é a fase de ovo. À medida que o ovo é colocado dentro do fruto, o ovo eclode, esse ovo eclodindo forma a larva, que vai se alimentar do fruto. Quando essa larva já está grande, ela sai de dentro do fruto e geralmente ela cai no solo ou fica presa no galho e forma ali as pupas, né? E aí a pupa ela vai gerar novamente um adulto fechando o ciclo. Então, o ciclo de vida desse inseto, no caso aqui, a mosca das frutas, é o adulto, aí depois o ovo, a larva e a pupa. Então, são 4 fases. A metamorfose, como a gente viu na primeira aula, é uma metamorfose completa. Então, os dois principais grupos de pragas que nós temos são os succionadores, que são os sugadores de seiva, e os mastigadores, que são as lagartas e os coleópteros, que se alimentam ali das folhas, dos frutos, né? Então, nós temos aqui, como representante de succionadores, injúrias aqui, que são o encarquilhamento, que eu falei para vocês. O inseto, ele injeta uma toxina que causa essa deformação na folha. Nós temos aqui frutos atacados, então são frutos com coloração amarelada. Vou encostar a porta aqui. E nós temos ali um outro sintoma, né, que é o ataque de larvas de mosca branca, que causa esse encarquilhamento aí na folha. Os mastigadores, então os insetos mastigadores, em vez de eles succionar a seiva, eles comem. Então, eles podem se alimentar de flores e frutos, eles podem se alimentar da folha, do caule, do coleto ou até mesmo das raízes. Que são exemplos de insetos pragas mastigadores, né, que atacam a raiz, se alimenta ali do coleto, da base do milho. Aqui é uma lagarta rosca, ataca tanto milho quanto soja. Aqui nós temos a broca da cana, que ataca a cana, a broca do coqueiro, que ataca o caule do coqueiro, o bicho mineiro do cafeeiro, que é uma praga mastigadora também, que é uma larva que se alimenta das folhas, formiga cortadeira, alimentando aqui de citros, né? É uma outra praga mastigadora. E aqui nós temos as coleobrocas, né? A broca gigante do tomateiro e a larva da mosca das frutas na goiaba. Então, esses são exemplos de insetos mastigadores. Então, em vez deles succionarem, eles mastigam, né? O aparelho bucal dele é mastigador. Então, exemplos são lagartas, formigas, coleópteros e por aí vai.
Além dessa classificação, nós temos pragas agrícolas, que são os insetos, que pela primeira aula eu disse para vocês que os insetos, eles são artrópodes, que são classificados na classe insecta. Os ácaros, eles são artrópodes de outra classe. E as lesmas e os caracóis. Então, esses são os principais grupos de pragas agrícolas: insetos, ácaros, lesmas e caracóis. Mas, professor, lesma também é praga? Sim, lesma, ela ataca soja principalmente, né? Principalmente em época de alta umidade. É muito comum no Mato Grosso, essa época do ano, agora dezembro, muita chuva, calor, e sempre aparece lá surtos de lesmas e caracóis ali danificando a soja. Aqui só um exemplo, né? Os danos aqui das lesmas e dos caracóis. Eu não vou entrar em detalhe, mas vou deixar aí para vocês. Tá? O controle dessas pragas é através da coleta manual, das armadilhas atrativas e também ali através da barreira de cobre, né? Que é a aplicação ali de cobre ao redor do vaso. Então, são insetos ali difíceis de controle, né? Aqui, exemplo, atacando a couve, atacando o inhame, causando danos ali foliares. São insetos, não são insetos, mas são pragas mastigadoras. Olha aqui uma reportagem, 2015, né? Ataque de lesmas preocupa produtores em Sorriso, no Mato Grosso. Com palhada, excesso de umidade, o molusco se reproduz com mais facilidade. Único produto capaz de controlar a praga não é permitido para uso em lavouras. Hoje o caminho ele está um pouco reverso. A gente teve proibições de vários inseticidas no Brasil. O governo atual ele tem feito essas liberações de inseticidas e um dos produtos que foram liberados recentemente, ele controla a lesma, né? Que é uma praga de difícil controle. E os ácaros, professor? Então, os ácaros, eles são classificados no filo artrópoda, na classe Aracnídea, que é a mesma da aranha, e a ordem Acarina. Então, o corpo dele possui uma parte somente, as pernas, eles possuem 4 pares de pernas. Deixa eu só liberar aqui para a Renata. Voltando, tá? Boa noite, Renata. Boa noite. Quem mais que entrou? Deixa eu ver aqui. Cimeia eu já falei. A Carol. Boa noite, Carol. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Boa noite, Os ácaros, diferente dos insetos, eles possuem 3 pares de pata, né? O aparelho bucal também é sugador. Então, eles sugam a seiva. Ácaro é problema, principalmente em época seca, tá? No milho safrinha, o produtor ele tem muito problema com ácaro. Então, a época que para de chover, aumenta muito o surto de ácaro na lavoura. Então, ele gosta de temperaturas altas e clima seco. As ordens dos insetos que são professor. pragas... Oi? São 3 ou 4 pares de patas do ácaro? O ácaro são 4, tá? O ácaro, ele é um artrópode, mas ele é da classe Aracnídea. Então, a classe da aranha, então a aranha não é inseto. O ácaro também não é considerado inseto, eles são da mesma ordem, tá? Só que eles têm 4 pares de patas. Os insetos, eles têm 3. Então, a distinção entre ácaro e inseto é a questão dos números de patas. Legal? Ok. Beleza. Obrigado aí pela pergunta. Continuando, aqui nós temos representantes das principais ordens de insetos pragas agrícolas. É muito comum nas disciplinas de cursos superiores nós temos a coleção de insetos pragas, tá? Então, todo professor, ele pede para os alunos trazerem uma coleção de insetos pragas. Eu acho que fica difícil nós fazermos isso em EAD, tanto para me avaliar a coleção, quanto para vocês montarem, né? Mas semestre que vem, no outro semestre, né, que são semestres pares, no 4º período, eu vou estar com a turma, se Deus quiser, presencial, eu vou convidar vocês do 2º período para todas as aulas práticas que eu for dar, da entomologia, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu vou tentar fazer um alinhamento com os outros professores.
para que vocês não fiquem prejudicados na questão das aulas práticas. Então, a visita a campo, que nem nós vamos fazer lá com a Aniela, na SLC, que estava programado, para a gente ver um campo de produção de sementes de milho, que vai abranger a disciplina da Aniela de sementes e a disciplina de entomologia. Então, ano que vem, quando a gente for fazer essa visita, a gente vai pedir os 2 ônibus da instituição e vamos levar a turma toda para fazer a visita lá no campo, tá? E a gente vai pedir a dispensa aí das aulas à noite aí para os professores, para vocês não ficarem prejudicados. Aí fica a critério de vocês, fazer ou não a coleção, tá? Eu indico todos vocês fazerem a coleção e entregar, mesmo não valendo nota, porque ela faz parte da formação profissional de vocês, tá? O que geralmente nós, professores, pedimos? Nós pedimos aí pelo menos 5 insetos, pragas de cada ordem dessa. Então, por exemplo, na ordem Coleóptera, que são os besouros, nós temos ali um aparelho bucal mastigador. Aí você pode trazer a broca do coqueiro, podem trazer a diabrote especiosa, que é a brasileirinha, pode trazer o serotoma do feijão. Então, geralmente, são 4 a 5 espécies de cada ordem. Então, Coleóptera são besouros, são aparelhos bucal mastigador, as asas ficam inseridas no primeiro élitro, e o ciclo de vida é completo. O que é completo? O besouro adulto, ele coloca os ovos, que viram as larvas viram pupa, que dá origem aos adultos novamente. Então, ovo, larva, pupa, adulto. Então, ciclo de vida completo, metamorfose completa. Díptera, que eu mostrei para vocês lá, a mosca das frutas, né, que o aparelho dele é embebedor, ele não suga, ele tipo assim, é como se fosse uma abelha, né, no pólen, ela embeba, ou seja, ela passa o aparelho bucal ali e suga a seiva. Então, são 2 membranosas, as asas, e o aparelho, o ciclo de vida da díptera também é completo. Himenóptera. Himenóptera aqui são as formigas, né, mastigador, as asas são membranosas e o ciclo de vida é completo. Lepidóptera, as borboletas, lagartas, né, que é sugadores, o adulto, né, geralmente a larva, a lagarta, ela é mastigadora, membranas com escamas e completo. Hemiptera, homóptera e heterótopa, aí entra ali a questão dos percevejos, né, que são os tríplices, são sugadores, mosca das frutas, né, que entra aqui na parte do homóptera e heterótopa, sugador, aparelho bucal, primeiros tegmas, que são os élitros lá dos percevejos, e o primeiro hemiélitro, tá? E o ciclo de vida aqui é incompleto. Então, em vez de ter pupa, é ovo, larva, ninfa, adulto. Ovo, ninfa, adulto. Então, são sugadores. O isóptera, que é mastigador, membranosas, ciclo de vida também incompleto, sempre ovo, ninfa, adulto. Ortóptera, mastigador, incompleto também. E Tisanóptera, né, que eu falei para vocês, mostrei o exemplo lá. Ortópteras são grilos, tá, pessoal? E os Tisanópteros são tríplices. Então, o aparelho dele é sugador. A diferença aqui entre os ciclos, melhor representado, então, quando eu falo ali completo, que é as coleópteras, dípteras, himenóptera, lepidóptera, estou falando que é o ovo, a larva, a pupa e o adulto, né, que é um coleóptero. Aqui uma cigarrinha, hemíptera, que é ovo, ninfa, adulto. Então, metamorfose incompleta. Aqui são representantes díptera, né, geralmente o díptera, o que causa danos não é o adulto, mas sim as larvas. O coleóptera, mesma coisa, geralmente são as larvas de coleóptero que causam danos. Então, a diferença aqui de um díptera, de uma larva de um díptera, de uma larva de coleóptero, é a questão das patas, né? As patas nos coleópteros são visíveis, e aqui nos dípteras eles não são visíveis. Aqui uma larva de lepidóptero, né? Que é aquelas mariposas. Então, aqui nós temos uma falsa medideira, ela tem aqui as patas verdadeiras e as pseudopatas. As patas verdadeiras, elas ficam ali próximas à cabeça, enquanto que as pseudopatas, elas ficam próximas à terminação das lagartas.
Da ordem Lepidoptera, nós temos as mariposas e borboletas. Qual a diferença? Geralmente, mariposas, elas têm coloração escura e elas voam à noite, né? Por isso que elas têm essa coloração escura para confundir os predadores. Enquanto as borboletas, elas têm as colorações mais claras e coloridas, também ali para se esconder ali entre a paisagem, né? E são de hábitos diurnos. As lagartas desses adultos de Lepidopteras aqui representados, então tem algumas que são pragas importantes, né, das culturas, seja grandes culturas, sejam olerícolas. As principais pragas, por exemplo, aqui a Spodoptera frugiperda, a falsa medideira, outra espécie de falsa medideira. Então, são as principais pragas aí do campo, elas são da ordem Lepidoptera, né, são as lagartas. Aparelho bucal, sempre mastigador. O adulto é lambedor, sugador, enquanto que as lagartas, elas são aparelho bucal mastigador. Exemplo de adultos de coleóptero que são pragas, né, as principais, a vaquinha, que é a brasileirinha, ataca soja, ataca feijão, é o bicudo do algodoeiro, inclusive a gente está com um projeto para ser lançado lá na SLC, uma das primeiras fazendas que vão ter internet 4G em toda a sua área. Nós vamos montar algumas armadilhas, que esse besouro, ele entra na armadilha e já conta no celular a localização desse besouro na fazenda e quantos besouros são, para a gente mapear na fazenda por onde o bicudo está entrando na lavoura de algodão, para fazer o controle. Então, a gente vai monitorar em tempo real. Então, todo bicudo que cair dentro da armadilha vai ser contado e esses dados vão para os celulares, os tablets, o centro de comando da fazenda, para liberar as aplicações de inseticidas, né? Então, isso vai ser um trabalho em parceria com o Instituto Federal Campus Rio Verde, com o Thales. Nós vamos fazer um projeto aí com um pós-doutorando, para a gente poder fazer esse monitoramento nessa fazenda. Gorgulhos, que são pragas de grãos armazenados, o serra-pau, que ataca ali as palmáceas, né, as palmeiras, o coco, os corós, que são insetos ali que vivem no solo, e a larva arame, né? Nesse caso aqui dos corós e a larva arame, não são o adulto que é o problema, geralmente ali são as larvas, né, que atacam ali as lavouras. As larvas das vaquinhas, aqui um exemplo, a larva alfinete, aqui dos bicudos e gorgulhos, os corós, então aqui nós temos dois exemplos de corós, aqui nós temos um serra-pau, que é uma outra praga importante, e aqui a larva arame, né? Isso aqui são exemplos de larvas de coleópteros. Então, tem vaquinha, que é a larva alfinete, o serra-pau, que ataca as palmáceas, a larva arame, que é praga importante de várias culturas, e os corós que vivem ali no solo, atacando o sistema radicular de plantas. Então, são pragas também. Dentro da Hymenoptera, nós temos as formigas, as duas principais espécies são as saúvas e a quem-quem. Professor, como que eu faço para diferenciar saúvas de quem-quem? Então, durante a minha pós-graduação, eu tive uma disciplina de entomologia, que chamava taxonomia, nós vimos essas diferenças, né, para classificação de insetos. E a diferença entre essa saúva e o quem-quem, são muito parecidas, são essas pontuações que nós temos ali no tórax, né? Então, aqui nós temos um padrão de pontuação diferente, enquanto que na saúva nós temos somente essas 3 pontuações. Então, vejam aqui, né, na quem-quem, várias pontuações ali no tórax da formiga. Então, é muito interessante, a gente pega essas 2 espécies, leva para a lupa, e aí a gente consegue identificar lá também, nas lupas, essas diferenças, né? Outro grupo importante, que são as dípteras, nós temos ali a mosca das frutas, que eu já mostrei para vocês, né? Aqui o adulto, essa coloração típica. Então, é muito comum você fazer armadilha com suco de laranja para capturar a mosca das frutas, e as moscas minadoras, né? A mosca minadora, ela coloca os ovos, forma essas minas nas folhas. É muito comum você encontrar folhas de couve, folha de algumas olerícolas, atacadas ali pelas moscas minadoras. A ordem Hemiptera, que eu disse para vocês que são os percevejos, aqui
nós temos o percevejo verde pequeno, uma praga importante da soja, ele ataca os grãos de soja. Então, os grãos de soja atacados por percevejo, eles ficam com coloração escura, ficam tamanhos menores. Aqui nós temos os coreídeos, que é o percevejo marrom. Então, ele ataca ali principalmente a cultura do milho, ataca ali a cultura da soja também. E aqui o percevejo de renda, tá? Esse percevejo de renda aqui, ele é um predador. As cigarrinhas, então, cigarrinhas aqui nós temos a Dalbulus maides, que ataca a lavoura, a cultura do milho, transmite virose. Nós temos a cigarrinha da pastagem, que também é importante praga de pastagem. Nós temos os psilídeos, que é a principal praga hoje dos citros, né? Ele transmite doença nos citros. E as cigarras. As cigarras, além daquela cantoria, né, que incomoda, elas são pragas importantes ali, principalmente no café. Então, nós temos ali problemas com cigarra nos cafeeiros, né? A ordem Homoptera, que são os pulgões e as moscas brancas. Então, o pulgão, ele ataca as olerícolas, ele suga, transmite doença. Então, ele pode ser áptero sem asa e alado com asa. A mosca das frutas é uma das principais pragas no Brasil, ataca principalmente a soja. Aqui nós temos o adulto da mosca branca e aqui nós temos ninfas de mosca branca, tá? Então, o ciclo deles são incompleto, metamorfose incompleta. Ovo, ninfa, adulto. Mesma coisa para o pulgão. Ovo, ninfa, adulto. Qual a diferença da ninfa para o adulto? Geralmente, a ninfa ela não tem asa, enquanto o adulto ele já possui asa, tá? Dentro da ordem Homoptera, nós temos também as cochonilhas. É muito comum a gente encontrar plantas de citros atacadas aí por cochonilhas. Aqui nós temos as cochonilhas que pertencem à ordem Hortésia, as farinhentas e as escamadas. São os três principais grupos de cochonilhas encontradas aí no campo. A ordem Trips, que é a Tisanóptera, eu falei para vocês que são pragas, né, importantes, de olerícolas. Eles sugam, transmitem doença, injetam toxina. Então, a característica principal são essas asas franjadas, que ficam escondidas aí dentro dessa asa mais dura, né? É um outro grupo aqui, já não é praga, esse aqui é um decompositor da matéria orgânica, que são colêmbulas, também pertencem à ordem Trips. O Ortóptera, que são as gafanhotos e grilos, né? Então, vocês viram no início do ano a reportagem na Rede Globo, principalmente, falando da nuvem de gafanhotos, né? Então, os gafanhotos, eles se alimentam de vários tipos de plantas, né? Eles são generalistas, então ele não ataca somente uma espécie, ataca tudo que tem pela frente e são capazes de destruir ali campos inteiros de produção. Então, os gafanhotos são pragas ali que já foram relatados lá na Bíblia, né? Então, a ordem desses gafanhotos é a ordem Ortóptera. Isóptera são a ordem dos cupins, né? O cupim ataca ali, muito comum a gente ver pastagem com bastante ataque de cupim. Professor, quando eu for montar minha coleção, ano que vem, como que eu vou fazer para coletar esses insetos? Então, você pode usar a rede entomológica, também chamada de pulsa, né? Você vai pegar insetos voadores. Aqui um exemplo, pessoal, coletando inseto a campo. Você pode usar armadilha luminosa, com uma lâmpada, uma aleta, né? E aqui um recipiente. Então, esses insetos são atraídos pela luz e acabam caindo ali no recipiente, que geralmente você coloca ali álcool 70. Você também tem aspirador ou sugador de insetos, isso vai conseguir sugar algumas pragas, como cigarrinhas, trips. Então, você pode montar um aspirador desses caseiros, né? Que facilita muito ali a coleta de insetos sugadores. O frasco caça-moscas, que vai coletar ali adultos de mosca das frutas, então você coloca uma solução ali açucarada, com abertura de 2x2 na garrafa PET e um arame fixando ali nos pés de laranja ou de goiaba. Então você vai conseguir capturar ali adultos da mosca das frutas. Nós temos essas armadilhas amarelas, que é muito comum encontrar em casos de vegetação. Então, o inseto é atraído tanto pela coloração, e quando ele bate nessa
armadilha, né, ele acaba colando ali e ficando capturado. Então, ela tem duas funções. A principal função dela é a amostragem, para saber quantos insetos tem na casa de vegetação, e outra função dela é o controle. Qual a diferença? Para amostragem, eu coloco 3 a 4 armadilhas dessa por casa de vegetação. Se for para controle, eu tenho que colocar um número muito maior ali, em torno de 50 a 100 armadilhas, para que o controle possa ser eficiente. Professor, beleza, você mostrou para a gente. Mas como que eu faço para conservar esse inseto até a hora da montagem dele? Então, geralmente, a solução mais utilizada é o álcool 70%, né? Então, é bastante comum você já encontrar essa formulação de 70% hoje. Na nossa época, lá em 2004, 2003, quando eu fiz agronomia, então, praticamente ali 20 anos atrás, usava-se muito comprar álcool 96 e 92,8. Só que depois de alguns incidentes, né, a questão de segurança, esse álcool deixou de ser comercializado e hoje a formulação que você mais encontra de álcool líquido no mercado já é o álcool 70. Então, é simplesmente comprar esse álcool 70 e colocar todos aqueles insetos que você capturou dentro desse álcool 70, né? Mas só que ele não vale, né, turma? Para todos os insetos podem ser mortos através desse método. Deve ser usado exclusivamente para inseto pequeno, de corpo mole ou delicado, né? Exemplo, hemiptera, subordem homóptera, pulgões, cochonilhas, moscas brancas, podem ser armazenados no álcool 70. Himenóptera, apenas as formigas pequenas. Isóptera, os cupins. Desculpa. Mecóptera, os panorpatos. Ortóptera, apenas os espécimes bem pequenos de grilo. E o Tisanóptera, que são os trips, né? Todos eles podem ser capturados e armazenados em álcool 70%. Outra forma de armazenar insetos são os gases tóxicos, né? O éter etílico, ou sulfúrico, ou clorofórmio. A dificuldade, às vezes, é comprar esses gases no mercado, né? Então, eles têm regulação. Mas é bom, eles funcionam bem ali para baratas, para besouros da ordem Coleóptera, para moscas, mutucas da ordem Diptera, percevejos, cigarras, cigarrinhas da Hemiptera, Himenóptera, abelhas, vespas, mamangavas, formigas grandes e borboletas e mariposas, elas podem ser armazenadas em gases tóxicos. Ah, professor, mas se eu não encontrar esses gases, né, o éter etílico, o sulfúrico ou clorofórmio, como que eu faço para armazenar? Uma alternativa é os zip-log, né, que são aqueles sacos plásticos bem fechados e com o mínimo de ar dentro de um freezer a menos 18, né? Então, é comum os alunos, quando vão montar as coleções de inseto, colocar lá no congelador da mãe ou no freezer os insetos ali dentro do zip-log, né? Geralmente, uma noite ali é suficiente para que esses insetos morram. E é importante identificar o inseto dentro do saquinho com o local e a data de coleta e o nome do coletor para a coleção. Os insetos que você coletou devem ser montados rapidamente, por quê? Senão eles ficam com as partes do corpo duros, né, na posição errada, e aí você não consegue ajeitar ali com uma agulha. A montagem é feita com alfinetes entomológicos, então, geralmente, a gente compra esses alfinetes no Mercado Livre, né? Você pode montar também com agulhas. O problema das agulhas é que, às vezes, elas são pequenas e são grossas e acabam danificando ali o corpo do inseto. E, às vezes, dificultando um pouco a montagem, tá? Então, eles não são caros. Com 20, 30 reais, você compra ali os alfinetes necessários para a coleção. A montagem de insetos, ele deve ser, o alfinete entomológico, ele deve ser espetado na posição rigorosamente perpendicular. Então, se nós temos um inseto aqui, por exemplo, você tem que pegar o alfinete e colocar bem reto, né, para que não fica nem para um lado, nem para o outro. Então, tem que ser perpendicular, 90 graus com o corpo do inseto.
Os apêndices, como antenas e pernas, ela deve ficar em posição simétrica, então, se uma perna ela fica nessa posição, a outra perna do inseto ela tem que ficar nessa posição, nem mais para lá, nem mais para cá. Então, elas têm que ficar bem parecidos, né, as duas pernas dos insetos, quando você for montar. Então, você vai colocar alfinetes para prender as pernas aqui, e você vai deixar sempre eles das mesma distância e na mesma posição do corpo, né? Então, isso é importante aí na hora da montagem. Então, as antenas e as pernas devem ficar em posição simétrica, ou seja, uma coincidindo com a outra da menor forma possível. As antenas, quando longas, elas devem ser voltadas para trás e circundar o inseto. Então, tem algumas ordens de insetos, como os carabeídeis, que eles têm a antena muito grande, né? Então, você joga essa antena para trás. As pernas, principalmente os terceiros pares de pernas em gafanhotos e esperanças, devem ficar distendidas e baixas, juntas ao corpo. Então, fica dessa forma aqui. As margens anais das asas anteriores de borboletas e mariposas devem fazer um ângulo de 90 graus com o eixo longitudinal do corpo. Então, aqui um exemplo, né? Da montagem, margens costais das asas posteriores de borboletas e mariposas, um ângulo de 90 com eixo longitudinal. As asas de um dos lados do gafanhoto, esperanças, grilos, louva-a-Deus e baratos podem ser montadas abertas. Então, você pode deixar uma aberta e outra fechada sobre o corpo dele. Os apêndices são mantidos no lugar durante a fase de secagem do exemplar, através de alfinetes guias, né, que são esses que você coloca para prender. Jamais devem transpassar qualquer estrutura do inseto. Então, não deve perfurar, né, principalmente perna, porque acaba quebrando. Aqui é a posição onde você fura o inseto, né? Então, na mosca, você fura aqui, nessa posição do tórax. Aqui no coleóptero, no abdômen, nessa posição. No percevejo, nessa posição. No grilo, na libélula, essa posição. E essa posição. Então, sempre a gente monta alguns exemplares de inseto em laboratório, né? Aqui um exemplo de montagem de inseto. Então, esse é o bloco de madeira com 3 orifícios, cada um com diferentes profundidades. Para que serve isso? Para uniformizar a altura dos insetos das etiquetas no alfinete. Então, você fura ali o primeiro mais profundo ali o inseto, e você no outro você coloca as etiquetas, né? Então, fica o inseto em cima e as 2 etiquetas embaixo. Por isso que a gente tem esse bloco de madeira aí com 3 posições, de forma que o inseto ele fique nessa altura. A vantagem do alfinete entomológico, ele é bem comprido, né, diferente da agulha, bem fino, não danifica o inseto. Aqui nós temos uma montagem de animais pequenos, ele é colado com uma gotinha de cola no apêndice de pequenos triângulos de cartolina, ou na ponta de pequenos alfinetes, né? Então, eles são colocados nessa ponta aqui e será fixado em bloquinho de cortiça, nesse caso aqui. Então, tem essa forma, insetos maiores, insetos menores, em vez de você espetar, que é impossível, né? Como é o caso do trips, você simplesmente cola um triângulo e coloca o inseto ali na pontinha. Ou você pega um alfinete menor, né? De menor calibre, e espeta o inseto numa cortiça, espeta no maior. Aqui um exemplo, né, do pessoal ajeitando as patas dos insetos com alfinetes guias, né? Então, eles não furam o inseto, eles apenas posicionam aqui de forma simétrica as patas desses insetos. Então, aqui os 3 pares de patas, né, dos insetos. Aqui, de novo, mostrando, né, a dupla montagem, besouro, dorso para cima, então sempre virado para cima, a identificação abaixo. Aqui um outro besouro preso lateralmente na ponta do triângulo, e aqui um outro inseto aqui no microalfinete. Aqui as borboletas, como elas são montadas, então você coloca ela de asa aberta, que lembrando que essa parte da asa aqui, ela tem que ter 90 graus com o corpo, então ela fica nessa posição, então elas são distendidas de forma simétrica, e você nunca espeta o alfinete em cima da asa, você
pega essa cartolina, você abre ela sobre o corpo da borboleta e espeta as extremidades dessa cartolina, né? Isso para não danificar a asa da borboleta. Aqui nós temos essa cortiça, ela é feita dessa forma, para que você possa ali fixar. Geralmente uma opção a isso aqui, pessoal, é o isopor, né? Então, você pega um pedaço de isopor e faz um furo dele no meio, e você também consegue montar as borboletas ali com isopor. E aqui as borboletas já montadas, né? Uma coleção aqui de lepidópteras, sempre assim, olhando os 90 graus, as asas, elas ficam na posição correta, as antenas ali sempre bem moldadas, né? O abdômen ali correto. Então, aqui é uma coleção de borboletas. Tranquila essa parte de coleta e montagem de insetos? Beleza, Carol? Parece difícil e delicado colocar eles fixos na caixa, né? Que eu tô aqui só imaginando. Se caso danificar o inseto, o professor avalia como perda de ponto, essas coisas? É assim, Carol, que funciona, né? A gente tira ponto. Geralmente, quando o aluno traz a coleção incompleta, então a gente pede ali 3 exemplares de cada ordem, pragas, né? Às vezes o aluno ele traz 2, aí ele já perde ponto. Outra forma que o aluno perde ponto é a questão da montagem. Às vezes ele coloca a asa ali de forma incorreta, ou monta as patas de qualquer forma, então ali também ele perde ponto, né, na apresentação. Às vezes não coloca a etiqueta no padrão, com o tamanho certinho que tem que ser a etiqueta, então é bem difícil mesmo montar a coleção. Então, assim, a distância acaba ficando muito complicado, porque a gente abre momentos ali durante o semestre para atender os alunos, para montar os insetos em laboratório, e também a gente faz algumas visitas a campo para coletar esses insetos, para ajudar os alunos a coletar esses insetos. Então, assim, eu preferi não pedir, tá? Eu poderia ter pedido para vocês montarem, mas eu sei que seria bastante complicado, até pelas questões de restrição aí em algumas fazendas, em algumas propriedades, né, para vocês coletarem esses insetos. Vocês não poderiam ir no IF para usar a estrutura lá também do laboratório, então achei melhor deixar para o semestre que vem, aí eu dou opção para vocês montarem ou simplesmente acompanhar os alunos, né? Mas vocês vão ter a oportunidade de acompanhar e montar a coleção daqui a um ano, certinho. Certo, eu acho bastante interessante. Não, vocês vão poder montar sim, tá? Talvez eu até faça uma parceria com algum outro professor do curso para dar uns pontinhos extra para vocês, em alguma disciplina que tem a parte de pragas. Aí posso até alinhar com a Aniela, com a Gisele, e isso valer ponto na disciplina deles também. A gente vê como uma possibilidade. O que não pode é deixar de montar a coleção. Acho bacana que todo mundo monte a coleção. Talvez a gente pede para alguma professora que está dando olerícola para pegar os insetos da disciplina de olericultura, né? Umas 10 pragas de olerícola, e monta uma coleção de olerícola, valendo nota na disciplina de olerícola. Ou senão eu coloco lá na olericultura aplicada, que é lá no 6º período, que é para vocês fazerem a coleção lá de olericultura, tá? Eu vou dar um jeito pode ficar tranquilo que vocês vão ter oportunidade de montar a coleção de vocês, tá? Pode ser na disciplina de olericultura aplicada, lá no 6º período. Eu vou dar essa parte para vocês e aí eu dou valendo nota. Então, o segundo assunto nosso hoje é um assunto rápido, que é o manejo do ambiente cultivo, também chamado de controle cultural. Na nossa segunda aula sobre manejo integrado de pragas, eu dei alguns pilares para vocês que sustentam os programas de MIP, né? Falei do controle biológico, controle legislativo, controle comportamental, e um dos pilares era o controle cultural, tá? O que é esse controle cultural? Então, esse controle cultural ele pode ser uma poda, ele pode ser uma destruição de frutos com pragas, ele pode ser uma prática cultural, um espaçamento, uma planta que atrai insetos predadores. Então, ele pode ser várias formas, tá? Pode ser um método de irrigação, pode ser plantar entre montanhas. Então, isso é controle cultural. Alguns exemplos de aplicabilidade eu vou mostrar para vocês, né?
O principal método de controle cultural é o aumento da diversidade do ecossistema. Então, quando você tem ali, além dos citros, uma cobertura com gramínea na entrelinha, isso vai favorecer ali novas espécies de insetos, algumas delas predadores, vai promover o maior equilíbrio dessas plantas, e isso vai acabar reduzindo o problema com o ataque de insetos pragas. Mesma coisa essa couve, né? Essa couve aqui ela é plantada no sistema orgânico, os insetos ele acaba se confundindo, né? E além de ter ali a presença de outros predadores e parasitoides que atacam essas pragas. Aqui um outro exemplo de diversificação, nós temos aqui as parreiras, e em vez da entrelinha ela está toda limpa, ela está ali suja, né? Isso também favorece a diversificação de espécies e o controle natural ali das pragas com inimigos naturais. Aqui nós temos um outro exemplo, né? A gente fala de culturas de borda, bastante diversificada a área. Então, imagina você a dificuldade que é para um inseto localizar essa plantação aqui no meio de um cenário desse, né? Então, essa diversificação, essa manutenção de cobertura vegetal, ela é super importante ali no manejo integrado de pragas como estratégia do controle cultural. É interessante, vocês podem perguntar, mas professor, se eu fizer esse manejo cultural, eu vou eliminar 100% de pragas? Não, ele vai reduzir a pressão de pragas, mas às vezes ele sozinho não vai ser suficiente, ele vai ter que ser adotado com outro método de controle, que pode ser o químico, que pode ser o biológico. Então, ou ele simplesmente pode, por ele só, controlar a praga, que não é muito comum. Então, o controle cultural, ele geralmente é utilizado com outras estratégias e técnicas de controle de pragas, tá? Ele não é utilizado de forma isolada, ele é complementar. Tipo de borda. Ah, mas funciona mesmo, professor? Me dá um exemplo prático disso. Então, isso aqui é pesquisa com repetição, é uma pesquisa lá da Paulo, de 97, bastante antiga, mas o que o pessoal fez aqui? Eles trabalharam aqui estudaram os números de aplicação de inseticida no tomate, e eles plantaram ali o feijão guandu. O feijão guandu, quando ele está adulto, ele forma essa barreira bastante alta, né? Então, você praticamente não vê o tomate do outro lado. E eles fizeram 3 práticas. O controle por calendário, que é como o produtor geralmente faz, ele faz 1 a 2 aplicações por semana para controle de pragas no tomate, utilizando o MIP com nível de controle, ou seja, só vai controlar quando atingir o nível de dano econômico, ou seja, onde o custo de controle é igual ao o custo para o controle da praga, ou seja, o custo do prejuízo econômico é igual ao custo de controle, né, que a gente chama de nível de controle. Se o custo de controle for mais baixo do que o prejuízo que a praga está ocasionando, não atingiu o nível de controle, você não controla, que é o nível de dano. Olha a diferença, só de você utilizar o calendário, que é uma aplicação semanal, e você utilizar somente quando atinge ali o nível de controle, ou seja, quando o custo de aplicação ele é menor do que o dano provocado pelo inseto. Já reduziu ali de 22 para 10. Ou seja, a gente reduziu ali 15 aplicações só fazendo o monitoramento e controlando somente quando atinge o nível de controle. E com o feijão guandu, melhorou, professor? Melhorou, né? Ele saiu lá de 12, mais ou menos, para 7. Então, você reduziu ali o número de aplicações. Mas, professor, e as caixas de tomate? Produziu mais o tomate? Olha que bacana. Aqui produziu 17 caixas, ou seja, ele aplicou muito inseticida, mas a produção foi boa. Aqui produziu em torno de 10, então o MIP aqui não foi muito eficiente, porque acabou tendo dano econômico, mas quando você associou o inseticida com a cultura bordadura, que é o feijão guandu, a caixa de tomate voltou lá para 17, 20 caixas. Ou seja, a associação do controle químico, quando atinge o nível de dano econômico, com a barreira do feijão guandu, que dificulta ali o ataque das pragas, propiciou ali uma redução na quantidade de aplicação de inseticidas, atrelado ali com a produtividade maior de tomate.
Então, foi muito interessante esse estudo que mostra que o controle cultural, ele ajuda ali no controle de pragas. Um outro exemplo ali é a manutenção de matas ao redor do plantio. Então, são esses quebra-ventos, né? Imaginam, isso aqui para nós já é alto, imagina para o inseto, né? Então, essa bordadura aqui, ela é bem dimensionada, então você tem, além das árvores de grande porte, você tem outras árvores de menor porte para evitar essas passagens de inseto. Então, essas matas ao redor do plantio, ele dificulta ali a localização da área pelo inseto. Ah, professor, só essa mata aqui vai evitar que eu aplique inseticida aqui? Não. Ela vai servir, de novo, como uma melhoria do sistema. Não quer dizer que ela vai controlar 100% a população de pragas nessa lavoura. Outro exemplo é o consórcio. Aqui nós temos um experimento que nós conduzimos lá na Ubra, né, que foi a integração ali do milho resistente ao Roundup e à soja, para a produção de silagem. Então, a soja ela é rica em proteína e o milho ele produz muita biomassa, só que ele tem um teor menor de proteína. Então, com esse consórcio ali de milho e soja, nós conseguimos produzir uma ração ali melhor balanceada. Aqui um outro sistema de consórcio muito utilizado na região Nordeste, que é o arroz de sequeiro com a mandioca. Então, esses sistemas aqui de consórcio, eles também favorecem o crescimento de inimigos naturais e a diversidade do sistema, reduzindo o ataque de pragas nessas lavouras. Qual é a diferença do consórcio para a integração? Né? Quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, nós falamos de consórcio milho e soja. A finalidade dos dois no consórcio é a mesma, nesse caso aqui é a produção de silagem, tanto o milho quanto a soja, nesse caso aqui é a produção de silagem, então é consórcio. Aqui é a mesma coisa, né? A mandioca é para alimentação humana e o arroz para alimentação humana, então é consórcio. Quando a gente fala integração lavoura-pecuária, a lavoura, que pode ser a soja, é para alimentação humana, enquanto o eucalipto é para produção de madeira. Então, são integração. Então, essa é a diferença entre o termo consórcio e o termo integração. Esse aqui é um trabalho, né, que nós fizemos lá na Universidade da Ubra, sobre esse projeto aqui que foi conduzido. Nós fizemos lá o consórcio milho RE e soja RS, os impactos sobre o número de lesões por inseto praga na soja. Então, aqui tem um gráfico com no eixo Y, nós temos o número de lesões por planta, e no eixo X nós temos a soja em monocultura, a soja com milho com linhas alternadas, ou seja, uma linha de soja, uma linha de milho, como está aqui, e nós temos ali soja, milho, linhas duplas de milho, então 2 linhas de milho, uma linha de soja. Aqui a avaliação foi no estágio R1, quando entrou em florescimento, nós cortamos a aplicação de inseticida, e nós avaliamos ali, dia 21/1 de 2017, o número de lesões ali com uma semana sem aplicação de inseticida. Então, na soja e monocultura, nós tínhamos 38, na soja com milho, linha alternada, 31 lesões, e na soja com milho dupla, 38,6. Olha que diferença, ó. Dia 11/2, ou seja, 2 semanas depois, nós voltamos lá e avaliamos, né, em R3, e olha como que aumentou o número de lesões por planta de soja, na soja que foi cultivada em monocultura, sozinha. Passou de 38 para 281. Enquanto que na soja com milho, linhas alternadas, no consórcio, as lesões na soja passou de 31 para 133. E lá na soja milho com linhas duplas de milho, passou de 38 para 125. Ou seja, 2 semanas ali sem aplicação de inseticida, né, ou 12 dias após a última aplicação de inseticida, olha o prejuízo na soja, né? E principalmente na soja que foi plantada sozinha. Aqui, turma, resolveu o problema plantar soja no meio do milho? Não resolveu, passou de 30 para 130, aumentou 100 lesões ali na soja. Mas em relação à soja sozinha, em vez de passar de 38 para 130, passou de 38 para 280. Então, é o que eu reforçando para vocês, tá? O consórcio, ele sozinho não resolve todos os problemas, mas ele ajuda. Então, esse é o controle cultural.
As medidas sanitárias é outra forma de controle cultural, a destruição e eliminação de restos culturais. Aqui nós temos exemplo aqui do milho tiguera no meio da soja, que é o milho resistente ao Roundup. Nós estamos conduzindo o experimento agora do aluno João Pedro, que é aluno bolsista nosso lá na Fazenda Santa Maria, e lá nós temos soja plantada e a gente percebe muito problema com esse milho, né, que é resistente ao Roundup. Esse milho aqui, ele acaba proliferando pragas ali na safra da soja. Quando você vai plantar o milho safrinha, já tem ali muita praga na lavoura. A batata, né, é comum também, aqui é goiaba, desculpa, a goiaba. Então, dentro das frutíferas, a mosca das frutas, ela causa a derrubada de frutos, e dentro desses frutos que estão caídos no chão, você encontra ali as larvas da mosca das frutas que vão empupar e vão virar pragas, né, no próximo ciclo da cultura. Então, é importante para nós fazer a catagem desses frutos no solo. Outro exemplo são as coleobrocas dos coqueiros, né? O que foi, Ju? Hein? Não está aqui, não. Desculpa, pessoal. Então, aula EAD. Esse coqueiro aqui, ele tem coleobrocas dentro das folhas, então é comum também, uma prática cultural, você catar e botar fogo nessas folhas para evitar a proliferação dessa praga na lavoura. Um outro exemplo é o bicudo do algodoeiro, né? Então, isso a agrodefesa regula. Quando você colhe o algodão, sobram esses tocos na lavoura, e esses tocos acabam brotando, né? E essa brotação aqui, ela tem que ser destruída para não virar a ponte ali do bicudo do algodoeiro de uma safra para outra. Isso é uma outra forma de tratos culturais. Outro ponto importante, o uso de sementes e propagos livres de pragas. Então, você tem que tomar cuidado, né, com as mudas. Algumas pragas, como nematóides, eles são transmitidas por mudas, viroses, também são transmitidas por mudas contaminadas. Então, geralmente, a gente usa um local controlado, tem todo um procedimento para você entrar dentro desse local, como desinfecção de botas, vestuários específicos para esses viveiros, para evitar ali a contaminação dessas mudas, né? Então, essas mudas, geralmente, elas são certificadas pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, tem toda uma normativa. A poda é outra forma de controle cultural bastante importante. Então, você elimina aqueles ramos que estão sendo atacados ali por pragas e bota fogo nesses ramos, né? Então, essa é uma forma de controle cultural. E a poda também, ela favorece a entrada de luz dentro da planta e reduz ali a incidência de doenças e pragas também. Então, principalmente aqueles insetos e patógenos que gostam de temperatura alta e alta umidade. Aqui um outro exemplo no coco agora, de um controle a gente comprar coco e vir com essa superfície áspera, né? Essa superfície aqui é o ataque do acro. Então, não inviabiliza a comercialização, mas acaba que o cliente a preferência é um coco verde, né? Mais saudável. Professor, como que eu faço para controlar o ácaro da necrose? Então, você tem a limpeza, que é você retirar ali aqueles frutos contaminados, você tem a aplicação de produtos químicos e você tem a associação dos dois métodos, que é a limpeza mais a pulverização. E aqui a eficiência do tratamento na lavoura, né, contando ali a quantidade de frutos atacados. Então, quando você faz a limpeza, você reduz ali em 50% a 60% a contaminação desses frutos. Quando você faz a pulverização, já aumenta para 80%. E quando você faz a associação das duas práticas, o controle cultural, que é a limpeza, mais o controle químico, que é a pulverização, você tem praticamente 100% da sua lavoura ali sem ataque de pragas, né? Deixa eu ver se entrou alguém aqui.
Apareceu o barulhinho aqui, mas não entrou. Vamos continuar. Bom, então, de novo, o controle cultural sozinho, somente a limpeza, ele ajuda, mas ele não resolve 100% do problema. O controle cultural, geralmente, ele é utilizado com outro método de controle, no caso aqui, o controle químico, né, melhorando a eficiência desse controle químico na lavoura. Outras estratégias, nós temos aqui a destruição, modificação de hospedeiro, então nós temos o caso aqui de uma cigarrinha que ataca milho doce, milho safrinha, principalmente, causa o enfesamento, essas são essas plantas aí pequenas, às vezes com sintomas ali de necrose, né, que a gente chama, nesse caso aqui, essa coloração mais escura, com a coloração amarela mais clara, o mosaico, então com sintoma de mosaico no milho, que é provocado pelo enfesamento. E aqui, na entre-safra, é comum para forragicultura o produtor plantar sorgo, né? E esse sorgo aqui na entre-safra, ele hospeda a cigarrinha. Então, você plantar 2 gramíneas, no caso o milho, e depois entrar aqui com sorgo, você acaba criando uma ponte ali para esses insetos na lavoura, né? E isso acaba aumentando a pressão da praga nessa lavoura. Olha que interessante esse estudo aí do Gabriel, lá em 2002, ele pegou ali diferentes espécies de hibiscos e plantou ali em bordaduras de algodão, né? E fez ali a contagem do número de adultos do bicudo algodoeiro. Olha que bacana, numa única planta de hibisco foi capturado 150 bicudos, né? Esse hibisco amarelo. No hibisco aqui vermelho, mais rosa, né? Caiu para 80 e diferentes espécies ali de flores. Então, é muito comum você encontrar, às vezes, em lavouras de algodão, plantações de hibisco na lateral, que atraem o bicudo e o produtor ele faz aplicação somente naquelas plantas de hibisco, né, reduzindo ali a pressão. Ah, professor, então se eu plantar hibisco na beirada da minha lavoura de algodão, vai resolver o problema? Não vai resolver 100% do problema de novo, mas vai reduzir ali a pressão. Outra questão, preparo do solo. Então, é muito comum para o plantio da cebola, da batata, o produtor ir arar, gradear, preparar o solo, fazer o plantio convencional. E será que esse plantio com aração e gradagem, que não é tão comum nas grandes culturas, onde a gente faz a dessecação com herbicida, que a gente chama de plantio direto, será que isso tem diferença na questão de pragas? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos o coró, que é uma larva importante que ataca várias culturas no sistema radicular. Nós temos ali o arado, a grade aradora e uma passada e 3 passadas de grade aradora e a porcentagem de mortalidade desses insetos em campo, né? Então, esse estudo do Bento de 95 mostrou que com 3 aplicações de grade aradora, você controla 100% desses insetos. Enquanto com uma passagem somente de grade aradora, cai para 42%. E com o arado, que é o implemento mais pesado, que remove mais o solo, é em torno de 70%. Então, a partir desse estudo, em áreas que a gente tem muito problema com coró, é recomendado a passagem da grade aradora ali 3 vezes para controlar esse inseto praga. E tem que ser na época certa, né, pessoal? Aqui nós temos o número de lavas de 0 a 30 centímetros de profundidade. Então, no início da época da chuva, que geralmente o pessoal prepara o solo, que é novembro, dezembro, janeiro, você não tem larva nenhuma no solo, né? É a época da revoada dos adultos. Então, não adianta passar a grade aqui que não vai controlar. Você vai ter que passar a grade ou no início de outubro, ou ali no início do safrinha, né? Que é o final de janeiro, ali, início de fevereiro. Se plantar ali no início do período das chuvas, não vai ter eficiência, porque nessa fase aqui você não tem a larva no chão, você vai ter somente o adulto, que é esse besouro aqui. Então, você não faz o controle. Então, é importante, além do preparo do solo com 3 gradagens, você verificar o aspecto bioecológico da praga, né? Que é uma das bases do manejo integrado de pragas, é o conhecimento da biologia do inseto.
Então, se você não faz um estudo ali dessa biologia, você corre o risco de passar a grade aqui e não controlar nada a população. Além de você acabar com a sua palhada, você ainda não tem o controle dessa praga. Em relação ao plantio convencional e plantio direto, é interessante que algumas pragas, elas são favorecidas com o plantio convencional. Então, por exemplo, a lagarta elasmo, a população dela é 10 vezes superior no plantio convencional. A vaquinha é em torno de 3 vezes no plantio convencional. Enquanto outras pragas, principalmente aquelas que vivem no solo, que gostam de umidade, elas são favorecidas no plantio direto. No caso aqui, o coró, que vive no solo, é 12 vezes maior a população do coró em sistemas de plantio direto, além de não ter aquela questão da operação da gradagem, né, que reduz a população do coró. A larva arame, que também vive no solo, é 2 vezes maior em áreas de plantio direto. Então, a larva elasmo, que gosta de áreas secas, então no plantio convencional ela tem uma população maior. Mesma coisa para os inimigos naturais, tá? A irrigação e o manejo com água, seja via pivô, que é muito comum na nossa região, seja via aspersor, ele favorece também algumas pragas, né? Vamos pegar aqui o melão e o algodão. Então, a mosca da mosca branca, eu mostrei para vocês, que é praga importante aí do melão, fez um estudo ali com o sistema de irrigação por gotejamento, por aspersão diurna, com aspersores sendo aplicados aí, pivô durante o dia e pivô ali, aspersor durante a noite. E fez a contagem do número de ovos dessa mosca branca, que são essas pontuações brancas aqui na ponta da seta, por centímetro quadrado. Verificam que, pessoal, no gotejamento nós tínhamos em torno de 450 ovos por centímetro, na aspersão diurna reduziu para próximo de 400, e na aspersão noturna, mais de 500 ovos. Ah, professor, por que a aspersão diurna reduziu ali o número de ovos? Porque essa mosca branca, ela é de hábito diurno, por isso que ela tem essa coloração branca, diferente das mariposas de hábito noturno, que tem a coloração escura. Então, ela coloca os ovos no finalzinho da tarde ou no início da manhã. Então, você faz a aspersão via água, então o ovo ainda não está colado na folha, acaba lavando esses ovos e reduzindo ali a quantidade de ovos da mosca branca ali com o sistema de aspersão. Então, um método de controle cultural ali da mosca branca, a irrigação por aspersão diurna. O espaçamento de plantas é outro método cultural bastante importante e a localização da cultura, né? Vamos pegar um exemplo aqui de um trabalho com a broca do café, que é a Hipoternemus rampei. Aqui nós temos a incidência na lavoura, variando de 0 a 70%. Aqui nós temos 3 diferentes passamentos do cafeeiro, né? 1,5 metros entre linhas e 1 metro entre plantas, 2,2 metros entre linhas e 1 metro entre plantas, e 3,2 metros entre linha e 1 metro entre planta. Ah, professor, será que com a mudança no espaçamento do café tem mudança na incidência de praga? Tem sim, pessoal. Olha que interessante. No menor espaçamento, nós tínhamos 60% das plantas de café atacado pela broca, enquanto que no espaçamento maior, nós tínhamos ali menos do que próximo de 0%. Então, a facilidade da penetração de luz nesse espaçamento maior reduz ali a pressão dessa praga no cafeeiro. A partir desses estudos, que são bem antigos, do Martiello, lá de 81, quando o professor tinha 1 aninho, né, o produtor de café, ele mudou todo o sistema de plantio dele para espaçamentos maiores, porque essa aqui é uma das principais pragas do cafeeiro. A rotação de culturas, as variedades precoces e a época de plantio também é importante para controle de pragas. Vamos pegar a rotação de cultura. Aqui nós temos uma praga importante ali de gramíneas, que são os cupins. O cupim vai atacar principalmente arroz, e fez o estudo medindo ali a quantidade de cupim por centímetro quadrado no solo. Então, aqui nós temos arroz sobre arroz, aqui nós temos soja, milho,
nós temos aqui milho seguido de soja e arroz seguido de soja. Será que essa diferente associação de culturas influenciou a incidência de cupins? Então, nós tínhamos em torno ali de 9 cupins, arroz com arroz. Então, repetir cultura nunca, pessoal. A gente nunca repete cultura a campo, porque serve de ponte de pragas, ponte de doenças, e os nutrientes que são extraídos são praticamente os mesmos, então acaba causando deficiência também no solo, né? Então, você deixa o seu solo doente, pobre em nutrientes. A rotação soja-milho já reduziu de 9 cupins ali para próximo de 3, milho-soja 4, e o melhor deles foi arroz-soja ali com 1 cupim só por centímetro quadrado. Resolveu o problema do cupim na lavoura? Não, mas reduziu bastante, né? Reduziu em 3 vezes aí, pelo menos, quando você usou ali arroz seguido de soja, ou seja, uma gramínea seguida ali de uma leguminosa. Variedades precoces, então, hoje nós temos aí sojas com ciclo de 90 dias até 140 dias. Então, as sojas precoces, elas entram mais cedo e saem mais cedo, facilitando ali o plantio no milho safrinho. Então, a mesma coisa com o milho, né? O milho, hoje nós temos milho aí com ciclo de 110 dias, e coisa de 10 anos atrás era impossível. Então, esses ciclos precoces, vamos pegar aqui um exemplo, né, de soja, a guaíra, 115 dias, e a cristalina, 150 dias. Olha a diferença dessas duas variedades em termos de ciclo. Então, se uma lavoura fica 115 dias no campo, ela vai ter uma pressão de pragas bem menor do que uma lavoura que fica 150 dias. Então, essas lavouras de ciclo precoce acabaram ali reduzindo a pressão de pragas a campo, né? Principalmente ali pragas chaves como os percevejos, né? O verde pequeno e o percevejo marrom da soja. Então, a fase de enchimentos de grãos é bem menor ali do que na cristalina, reduzindo a pressão de percevejos. Outro ponto importante é a época de plantio. Aqui para melão, a questão de pragas e inimigos naturais. Então, cores escuras, maior ocorrência de pragas, cores claras, menor ocorrência. Então, mosca branca vai ser no verão. Então, se você plantar o melão no verão, você vai ter muito problema com mosca branca, que é a principal praga do melão. Então, se você plantar o melão irrigado no inverno, você vai ter uma pressão menor ali da mosca branca. Então, é bastante interessante. E assim você pode fazer essa correlação aí para a broca das curcubitáceas, para o pulgão, para a lagarta média palma ou falsa medideira, a larva minadora que eu mostrei para vocês, a vaquinha, que é aquela besouro, a mosca das frutas que eu mostrei para vocês também. Então, se você mora numa região onde a principal praga é mosca branca, se você plantar o melão ali no inverno irrigado, você vai ter uma pressão bem menor ali de mosca branca. Então, esse mesmo raciocínio não vale para pulgão, né? Pulgão ele vai ocorrer ali nos meses mais frios e secos, né? Que são junho, julho e agosto. Então, se você tem problemas com pulgão na sua região, é preferível que você opte para plantar esse melão durante o verão, tá ok? E a mesma coisa para inimigos naturais, tá? Outro ponto importante é a questão da planta ou cultura isca. Então, você pode plantar essas plantas como o hibisco de forma antecipada para atrair os bicudos lá do algodoeiro que eu mostrei para vocês. Você pode usar também uma variedade que é susceptível. O que é uma variedade susceptível? É aquela que, na mesma condição de clima, de solo, ela é mais atacada do que outra variedade. Então, essas variedades susceptíveis, elas servem como atração para aqueles insetos pragas, e o produtor faz a aplicação do produto químico com foco nessa área que serve para atrair. Por isso que é chamado de cultura isca, né? Uso de hospedeiros mais atrativos. Então, nós temos alguns hospedeiros que são atrativos a essas pragas e também ajuda ali a atração dessas pragas. A colheita em faixa, né, é outra forma. Então, quando você vai colhendo em faixa, você evita que aquelas pragas saiam da sua lavoura e vai para as lavouras vizinhas, né? Então, você mantém aquela população de pragas dentro da sua lavoura, evitando a dispersão para outras lavouras mais novas e provocando ali danos econômicos ali nas regiões circo-vizinhas.
Exemplos de planta ou cultura isca, nós temos a taiuá, ou a abóbora d'água, ela atrai muito ali a diabrótica speciosa, que ataca ali várias culturas, né? Para vocês terem uma ideia, dias após a instalação da abóbora d'água, estão adultos por armadilha, então você coloca armadilhas ali com a abóbora d'água, ele vai capturar aqui essa diabrótica, que tem uma atração muito grande ali pela abóbora d'água. Então, modificação da tolerância do hospedeiro, modificação da época de colheita é outro ponto importante, e diminuição do espaçamento, aumento da densidade de plantio é outra estratégia ali importante, tá? A modificação da tolerância do hospedeiro. Então, aqui nós temos ausência de adubação, 200 kg de 4,14,8 mais 100 kg de cobertura de sulfato de amônio, 500 kg de 4,14,8, 200 kg de sulfato de amônio. Aqui nós temos uma cigarrinha, e aqui foram contados o número de insetos em 100 plantas, né? Adubação, nós tínhamos ali em torno de 2 insetos, com 250 quilos reduziu, e com 500 quilos aumentou lá quase o dobro. Ah, professor, por que com a dose maior de adubo aumenta a população desses sugadores? Isso é muito comum em lavoura, tá, pessoal? O produtor ele aplicar muito adubo, principalmente nitrogenado. Nitrogênio é proteína, então proteína são aminoácidos livres que circulam na planta em excesso. Isso acaba atraindo insetos sugadores que se alimentam desses aminoácidos, que são ricos em proteínas, em energia, para produzir os carboidratos que eles precisam. Então, lavouras com excesso de nitrogênio, além de todos os outros danos, como tombamento por vento, estiolamento, tem ainda o problema de ataque de pragas. Então, vocês, como futuros tecnólogos, têm que ficar bem atento que a adubação ela tem que ser na quantidade certa. Se ela for acima, ela causa prejuízo econômico e aumento de pragas, e se for abaixo também, a gente tem problemas de produtividade também de insetos e pragas. Nesse caso aqui, a planta está bem nutrida, se ela está bem nutrida, ela tem uma parede mais espessa, ela vai proteger ali do ataque de pragas. Então, é importante pegar a análise de solo, fazer a recomendação de forma correta. Colher os talhões mais atacados primeiro, né? Isso é importante, porque à medida que a planta vai secando, ela vai tendo a dispersão para as áreas vizinhas, né? Então, você colhe ali os talhões mais atacados e reduz ali a pressão de pragas. Compensar mortas, é uma estratégia muito importante. As plantas novas, né? Lagarta elasmo, lagarta rosca, o coró. Então, isso reduz o estande. O que é o estande? É o número de plantas por hectare. Então, quando você tem uma planta, uma lagarta dessa, difícil controle químico, roletando as suas plantas de milho, de soja, ou formigas saúvas cortando as suas plantas de eucalipto, você tem uma redução de plantas por hectare. Como que você compensa isso, professor? Você planta uma população maior. Se na sua região tem um histórico que 20% das plantas elas são atacadas por lagarta-rosca, e que a lagarta-rosca é de difícil controle, em vez de você usar uma população de 60 mil plantas, que é recomendada, você planta 80 mil plantas, e aí você acaba tendo uma compensação dessas plantas aí, que todo ano se repete aí devido a danos provocados por essas pragas, né? Difícil controle químico. Como considerações finais sobre esse controle cultural, as vantagens são, geralmente, o baixo custo, né? Você mudar o espaçamento, você plantar plantas iscas, fazer bordaduras, você gasta pouco. É compatível com outros métodos de controle, eu mostrei ali no aco da leprose, o coco, mostrei para vocês ali vários exemplos da soja e da integração com o milho. Ela é compatível com controle químico, com controle biológico, então não tem problema nenhum, isso é outra vantagem. Fundamental na ausência de outro método de controle, então você planta no sistema orgânico, você não pode usar controle químico.
Então, a diversificação do ecossistema, do agroecossistema, é importantíssimo, e aí, nesse caso, o controle cultural passa a ser o carro-chefe do controle de pragas nessas situações, né? Como desvantagem, normalmente ele sozinho não é suficiente para reduzir a população da praga, então ele é utilizado com outro método de controle, pode ser o químico, pode ser o biológico, e requer um bom conhecimento da biologia da praga, né? Um exemplo lá que eu passei para vocês é o caso do coró, e a questão das 3 gradagens, né? Se você faz a gradagem ali no início do período chuvoso, que é geralmente quando o produtor faz o plantio da soja, você não vai estar reduzindo ali a população desse inseto praga, porque está geralmente nessa época na revoada dos adultos, né? As larvas não vão estar no solo, vão estar só os adultos. Tá ok, pessoal? Hoje foi mais extenso um pouquinho, tá? A aula, peço desculpa a vocês, a gente geralmente dá aulas de 1 hora, foi 1h25, mas é porque nós tínhamos 2 assuntos a serem tratados hoje, né? Que é a questão da montagem, identificação de insetos pragas e a parte de controle cultural, que é um dos pilares do MIP. A gente vai ter nosso momento síncrono para tirar dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade também. Pode ser agora, pode ser no WhatsApp. Essas dúvidas podem surgir na hora que vocês estiverem resolvendo os exercícios de vocês. Podem mandar um zap, às vezes eu estou online, às vezes eu respondo um pouquinho depois, mas fiquem tranquilos, tá? Eu vou estar liberando os outros módulos, né? Acho que eu já liberei, para vocês irem refazendo as atividades que vocês não fizeram. Vocês vão ter ali até o dia 24 para concluir o semestre, né? Eu peço foco, também dou o conselho para vocês irem fazendo as disciplinas bem distribuídas, vocês não precisam de 100 pontos em entomologia, não adianta nada passar com 100 em entomologia e ficar com 40 na outra disciplina e ser reprovado. Eu prefiro que vocês passem com 60 em entomologia e 60 na outra disciplina e sejam aprovados nas duas e continue aí o curso de vocês, tá? Toda matéria aprovada é uma matéria a menos, tá bom? Agradeço a Esmeia, a Carolina, a Carla, que estiveram com a gente aí até agora. Fala com os outros colegas que eu vou estar disponibilizando também a aula lá no YouTube, né? Eu mando o link para vocês amanhã cedo. Tá bom? Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Ok, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou estar parando aqui a gravação.